Verdade sobre a independência. Quando pensamos em independência do Brasil, costumamos a lembra do famoso quadro Pedro Américo, em que Dom Pedro I levanta sua espada com seu cavalo cercado sua guarda de honra. Talvez vocês já tinham ouvido falar que Dom Pedro na verdade estava numa mula com a comitiva pequena, vestes leves, e com ele com dor de barriga. Se não ouviu falar isto tudo é verdade? Como assim mentiram para vocês? Não tão simples assim. O importante é pensarmos no contexto histórico. O Brasil é um país americano, isso quer dizer que sua população é formada por imigrantes de diversos países, imigrantes forçados, os africanos escravizados, indígenas nativos e também com a mistura dessas populações. Existem vários grupos nacionais em um mesmo país. Então essa nova nacionalidade é construída. Parte dessa construção é a definição símbolos comuns, a criação de imagens desses símbolos. O quadro Pedro Américo foi pintado em 1888, mais de 60 anos depois do evento, encomendado pela família imperial como propaganda da monarquia que já estava enfraquecida, simbolizando o dia da independência. Mas da Liga para a Independência apenas um dia específico. A independência do Brasil, assim como vários eventos históricos, não uma ruptura em um dia, é um processo que durará anos e cujos efeitos sentidos pela história. Um desses efeitos é justamente termos um dia específico comemorativo. Personagens da história: a mulher que declarou a independência. A verdade é que não foi o grito nem no dia 7 de setembro, nem do Dom Pedro I que declarou a independência. Que declarou a independência não foi nem português, muito menos um brasileiro, nem um homem, mas uma mulher austríaca, a Maria Leopoldina de Habsburgo-Lorena, a primeira esposa de Dom Pedro I e primeira imperatriz do Brasil. Bom, na verdade a independência foi todo um processo, não só um evento que se resume a um grito ou um dia. Sim, o grito da independência no dia 7 de setembro foi muito importante. Mas a Maria Leopoldina teve um papel tão importante quanto o grito. Ela era uma mulher super culta, era filha de Francisco I, o último imperador do Sacro Império Romano Germânico e também o primeiro imperador da Áustria. Em sua vida, a Leopoldina conheceu e estudou pessoas mais importantes na época, como Goethe, Schubert, Joseph Haydn. Beethoven. Foi instruída em várias formas de arte, assim como história, geografia, botânica e mineralogia, e falava vários idiomas como alemão, francês, italiano, inglês, latim. O português ela aprendeu enquanto estava noiva de Dom Pedro I. E interessante, foi ela que quis casar com Dom Pedro. Como Leopoldina conseguiu libertar o Brasil de Portugal. No Brasil ela foi muito querida pelos brasileiros e sua popularidade era maior do que a de Pedro.
Ela adora a Floresta da Tijuca para pesquisar botânica e zoologia, que era dos seus assuntos favoritos, e ela tinha muito desejo de transformar o Brasil em um grande país, e ela ajudou muito Dom Pedro I, que nem estava muito a fim de ser regente do Brasil. Foi Leopoldina a principal articuladora junto com José Bonifácio que convencer Dom Pedro fica no Brasil e não volta para Portugal. Leopoldina vai convencendo Dom Pedro da importância emancipa do país. Ela pensa na união do Brasil e seu marido como monarca reinante. Primeira governante do Brasil. Em 1822, Dom Pedro teve que ir para São Paulo para resolver problemas de rebelião por lá, e ele deixou Leopoldina comandando todo o Rio de Janeiro como chefe do Conselho de Estado e princesa regente interina do Brasil. A corte portuguesa envia uma mensagem para Dom Pedro de volta para o Portugal e rebaixar o Brasil como estado de colônia de novo. E quando isto aconteceu, a Leopoldina não aceitou. Junto com José Bonifácio, ela assinou a Declaração de Independência ao Brasil em 2 de setembro de 1822, e ela mandou carta para Dom Pedro avisado sobre o ocorrido para ele poder referendar a decisão de Leopoldina. Ao receber a carta no dia 7 de setembro o famoso grito de independência, desde então o Brasil se separou de Portugal. O próprio Bonifácio brinca dizendo que o príncipe deveria ser ela. Nos primeiros dias do mais novo país, o seu primeiro governante foi a Imperatriz Leopoldina, tornando-se assim a primeira imperatriz do Brasil, ligando a dinastia de Habsburgo, cuja tradição de aumentar território e se manter no centro do poder, é considerada a primeira mulher a se tornar chefe de Estado de um país americano independente. Infelizmente ela faleceu em 11 de dezembro de 1826. Quem foi Dom Pedro? Pedro I do Brasil e Pedro IV de Portugal, nasceu no Palácio Real de Queluz, Portugal, 12 de outubro de 1798, Queluz. 24 de setembro de 1834. Ele foi nomeado em homenagem a São Pedro de Alcântara, e seu nome completo era Pedro de Alcântara Francisco Antônio João Carlos Xavier de Paula Miguel Rafael Joaquim José Gonzaga Pascoal Cipriano Serafim. Apelidado de O Libertador e O Rei Soldado, foi o primeiro imperador do Brasil, como Pedro I, de 1822 até sua abdicação em 1831. E também rei de Portugal e Algarves, como Pedro IV, entre março e maio de 1826. Era o quarto filho do rei João VI de Portugal e de sua esposa, a rainha Carlota Joaquina da Espanha, sendo assim um membro da Casa de Bragança. Seu interesse pela música. Pedro I interessou-se pela música logo na infância. Pedro tocava clarinete, fagote e violoncelo, e compôs diversas obras musicais, entre elas um hino em homenagem a seu pai, o hino a Dom João e o hino da Independência. Foi o hino do Brasil durante o Império do Brasil até a proclamação da República. O hino foi gradativamente abandonado. Somente em 1922, quando do centenário da Independência, ele voltaria a ser executado. Também compôs peças sacras e orquestrais. O príncipe tinha uma boa voz para o canto.
conseguindo tocar canções e danças populares. O príncipe do povo. Pedro era um homem simples tanto em hábitos quanto ao lidar com outras pessoas. Exceto em ocasiões solenes quando era necessário usar vestuários elegantes. Suas roupas diárias consistem em calças brancas de algodão, uma jaqueta listrada também de algodão e um chapéu de palha com abas largas, ou ainda uma sobrecasaca e cartola para situações mais formais. Ele frequentemente entrava em conversas com pessoas nas ruas querendo saber sobre seus problemas. Seu espírito inquieto fazia-o buscar aventuras e, certas vezes, disfarçado de viajante, frequentava tavernas nos distritos de pior reputação do Rio de Janeiro. Pedro raramente bebia álcool, porém era um mulherengo incorrigível. Casamento. Pedro e Leopoldina casaram-se por procuração no dia 13 de maio de 1817. Pedro, então com 19 anos, era bonito e um pouco mais alto do que a média, possuindo olhos negros e um cabelo castanho escuro. Habitualmente arrumado e limpo, ele havia adotado o costume brasileiro de tomar banho frequentemente. O casal teve 7 filhos: Maria, Miguel, João Carlos, Januária, Paula, Francisca e Pedro. Príncipe político. O príncipe era bem conhecido como um grande defensor dos ideais do liberalismo e de uma monarquia constitucional representativa. Até mesmo sua esposa Maria Leopoldina comentou que, meu esposo, Deus nos ajude, ama as novas ideias. Pedro decidiu agir por conta própria e foi se encontrar com os rebeldes durante a Revolução 1820, negociando com eles e convencendo seu pai a aceitar as demandas, que incluíam a nomeação de um novo gabinete e a realização de um juramento de obediência para a futura Constituição Portuguesa. Independência em Ipiranga, São Paulo. Pedro recebeu no dia 7 de setembro as notícias de que as cortes não aceitariam a autorregulamentação no Brasil e puniram todos que desobedecessem suas ordens após ler as cartas exigiam. Pedro montou sua mula e disse para os presentes: amigos, as cortes portuguesas querem escravizar-nos e perseguir-nos. A partir de hoje as nossas relações estão quebradas. Nenhum vínculo nos mais. Para o meu sangue, minha honra, meu Deus, eu juro dar ao Brasil a liberdade. Brasileiros, que nossa palavra de ordem seja a partir de hoje, independência ou morte. Dom Pedro I foi oficialmente iniciado maçom na loja Comércio e Artes da Idade do Ouro N.I.U. em agosto de 1822, adotando o nome acento grave heróico, de Guatimozin, e posteriormente foi grão-mestre em 7 de outubro, no lugar do próprio José Bonifácio. Entre março e maio de 1826 Pedro também se proclamou como rei de Portugal, rapidamente abdicando do trono em favor de sua filha mais velha Maria II. Pedro enfrentando situações difíceis. A situação piorou em 1828 quando a guerra no sul fez o Brasil perder a Cisplatina, que se tornou um país independente, denominado Uruguai. No mesmo ano Miguel, irmão mais novo de Pedro, era aclamado como rei de Portugal pelas cortes portuguesas. Mais dificuldades surgiram no parlamento brasileiro.
onde os debates políticos passaram a ser dominados a partir de 1826 com a discussão sobre se o governo deveria ser escolhido pelo imperador ou pela legislatura. Pedro foi incapaz de lidar com os problemas simultâneos do Brasil e Portugal. Por fim, abdicando do trono brasileiro em 7 de abril de 1831 em favor de seu filho mais novo Pedro II e partindo para a Europa. Retorno para Portugal. Pedro invadiu Portugal em 1832 durante a Guerra Civil, sob o comando de um exército maioritariamente composto por mercenários estrangeiros. Inicialmente, seu envolvimento em uma guerra civil portuguesa, uma disputa entre defensores do liberalismo e aqueles que queriam a volta do absolutismo, liderada por seu irmão Dom Miguel. Pedro acabou morrendo de tuberculose em 24 de setembro de 1834, poucos meses depois de ele e os liberais terem sido vitoriosos e garantido que sua filha Maria II fosse rainha de Portugal. Ele foi considerado por contemporâneos e pela posteridade como uma figura importante que auxiliou na propagação dos ideais liberais que haviam permitido que o Brasil e Portugal deixassem os regimes absolutistas para formas mais representativas de governo constitucional. Após a morte de Leopoldina, sua primeira esposa, em dezembro de 1826, Dom Pedro casou pela segunda vez com Amélia de Leuchtenberg em 1829, sendo assim a segunda imperatriz do Brasil, assim como Leopoldina. Ela também ajudou muito Dom Pedro e foi uma ótima madrasta para os filhas e filho de Dom Pedro. O pequeno Pedro II o chamava de mãe. Amélia foi grande apoiadora da sua enteada Maria da Glória para ser rainha de Portugal. Amélia teve uma filha com Dom Pedro, a Maria Amélia. Um fato curioso é que sua avó Josefina de Beauharnais era a segunda esposa de Napoleão Bonaparte. Este ano de 2022, seu coração, que estava na Capela Mor da Igreja Nossa Senhora da Lapa em Porto, Portugal, um pedido de Pedro antes de seu falecimento. Após negociações dos governos de Portugal e Brasil, o coração de Dom Pedro I retorna temporariamente para o Brasil na cerimônia da comemoração de 200 anos da Declaração de Independência. Depois, no dia 8 de setembro, retornará para Portugal. A verdade sobre a bandeira do Brasil. Bandeira do Brasil. Muitos falam que cores da bandeira são assim: o verde representa as florestas e o amarelo a riqueza mineral. Na verdade, isto é propaganda e manipulação da República para destruir a história do Brasil. Império. A verdade é que o campo verde e o losango dourado da bandeira imperial anterior foram preservados depois do golpe republicano. O verde representava a Casa de Bragança, Dom Pedro I, o primeiro imperador do Brasil, enquanto o ouro representava a Casa de Habsburgo de sua esposa, a Imperatriz Maria Leopoldina. O círculo azul, que realmente representa o céu com 27 estrelas brancas de 5 pontas, foi verdade que substituiu o brasão do Império. As estrelas, cuja posição na bandeira representam as constelações no hemisfério sul, com Cruzeiro do Sul, Cão Maior, Escorpião, e também representam as unidades federativas. Cada estrela representa um estado específico, além do Distrito Federal. É isso aí, gente. Espero que tenha gostado e tchau.